Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sérgio Lopes do canal MS Dicas Automotiva com mais uma dica. Fiat Palio com marcha lenta e regular, acelerando sozinho, baixando a aceleração. Que pode ser isso? Como solucionar o problema? Lembrando que essa dica vai servir para toda a linha Fiat, tá bom pessoal? Fiat Palio, Uno, Strada, Siena, Idea, Fiat Punto, Fiat Linea, Fiat Bravo, gente, toda a linha Fiat de verdade, tá bom? Seja com motor aí torque, seja com motor Fire, não importa, seja com motor Firefly, né, como é o caso do Cronos, do Argo, gente, geral, tá? Inclusive você pode aplicar também para todas as outras marcas e modelos de veículo, tá bom? Sem exceção, beleza? Gente, quando a marcha lenta do carro está irregular, acelerando sozinho, você funciona o motor, né? E ele fica subindo e descendo, fica acelerando, fica às vezes fica lá em cima acelerado, às vezes baixo, fica normal, que pode ser isso aí, tá? Primeira sacada que eu vou dar aqui é uma sacada, tá certo? É normal todas as vezes que você ligar o carro pela manhã ou com o motor muito frio, numa temperatura ambiente, é normal sim, tá pessoal? Todo motor, todo veículo de qualquer marca e modelo, independente de motorização, é normal sim ele acelerar um pouquinho, ele ficar um pouco acelerado. Mas não é ficar subindo e descendo não, não é ficar não é subindo e descendo não. Ele fica um pouquinho acelerado, mas fica ali na constância, ele fica constante, ele fica ali trabalhando um pouquinho acima de 1000 RPM, ou em 1000, ou um pouquinho acima de 1000, tá? Se ele tiver contagido, você percebe que o ponteirinho do contagido tá paradinho ali, tá? E ele fica nessa situação por alguns segundos, tá bom, pessoal? Ou minuto, tá bom? Ele fica nessa situação. Por que que isso acontece? Por que que acontece isso aí com os carros com injeção eletrônica, tá? Gente, o objetivo do sistema de injeção eletrônica do carro é extrair o máximo ali possível da performance do motor, tá? Com o máximo possível de economia de combustível, tá? E o mínimo possível de poluição ao meio ambiente, de emissão de gases nocivos ao meio ambiente. Sabendo disso, pessoal, o que é que acontece? Todo motor, o motor, tá? Um motor ciclo Otto, um motor a combustão, tá? Ele, lógico, que a combustão que queima combustível, tá? Mas esse motor, ele fica no máximo de economia, no seu maior nível de economia de combustível, quando ele atinge o seu máximo de temperatura, tá certo, pessoal? Isso é fato. Se você não sabia disso, tá, pessoal, pode pesquisar, que é isso que eu tô falando. Eu já fiz assim vários cursos, eu estudei sobre esse assunto. Então assim, qual é o momento que o motor do carro está mais econômico? É quando ele atingiu o máximo da temperatura, é quando ele está quente, tá? Isso aqui é uma máquina térmica, ele tem que estar quente mesmo, tá? Isso aí serve para quem aí acha que eu tenho que instalar um cebolão por fora para deixar o meu carro trabalhando mais frio, né? O motor tem gente que acha que quanto mais frio o motor tiver, melhor. Mas é o contrário, pessoal. Quanto mais quente o motor tiver, melhor é. Lógico que não é quente, aí superaquecimento, não é sobreaquecido. É aquecido ao máximo dentro do seu projeto, dentro daquilo que foi projetado, que foi estudado, que foi definido para ele, tá? Tudo isso quem controla é isso aqui, tá? O módulo calculador de injeção eletrônica, ou central de injeção eletrônica, ou UCE, tá? Ela tem programada dentro dela a temperatura máxima que um motor desse pode atingir e a temperatura mínima, tá? Tudo calibrado, tudo programado aí na EEPROM. Isso aqui é um computador, tá, pessoal? Isso aqui tem memória RAM, isso aqui tem memória ROM, isso aqui tem uma Mencal ou uma EEPROM, que é uma memória de calibração de todos os sensores e atuadores, tá? Então isso é um computador literalmente. Então, gente, ele está programado para atingir uma certa temperatura. Esse motor aqui, por exemplo, ele dispara, ele liga o ventilador do radiador entre 97 e 99 graus. Ele dispara ali e cai para 87, 85. Aí o ventilador se desliga. Aí ele começa a aquecer de novo. Aí quando chegar outra vez entre 97 e 99 graus, ele dispara e fica nisso. Trabalhando aí na casa, aí na faixa dos 85 a 95 graus. Tá? Essa é a temperatura máxima que esse motor vai atingir.
ele pode passar se der algum problema, o ventilador deixar de funcionar, problema de sensor de temperatura, enfim, ele pode dar problema. Mas o fato é que quando ele atinge aí essa temperatura, entre 85 e 95, justamente nesse momento que o motor está mais econômico, consumindo o mínimo possível de combustível, queimando só o cheiro de combustível. É exatamente nesse momento, tá certo? Então, como a central sabe disso, o módulo calculador de injeção eletrônica sabe disso, e o objetivo é economizar combustível, é poluir menos possível, tá? O que é que ela faz? Quando o motor está frio, ele consome mais combustível. Quando o motor quente, ele consome menos, tá? Então, lembre isso na cabeça de vocês. Mais frio, consome mais. Mais quente, consome menos, tá ok? Então, gente, é o que é que acontece. Quando você liga o motor, que ele está frio, o objetivo da central não é economizar, não é poluir menos, então ela vai fazer o quê? Ela vai acelerar o carro. Ela vai acelerar o motor do carro. Ela vai fazer isso. Como é que ela faz isso? Aumentando o tempo de injeção. Ela aumenta o tempo de injeção de combustível e faz o carro dar aquela acelerada, tá? Aquele gás ali nos primeiros segundos ali, ou minuto, tá? Para o motor atingir o máximo possível, o mais rápido possível a temperatura de funcionamento, ideal de funcionamento, que é quando ele está o mais quente possível, tá certo? Então, quando a central entende, o módulo entende que ele já está na temperatura ali legal, na temperatura boa de funcionamento e tal, ela desacelera, o carro volta para a sua marcha lenta normal e ele fica ali trabalhando normalmente, tá certo? Então, é normal quando ele está frio, essa é a sacada, tá, pessoal? Ele ficar acelerado, não subindo e descendo, alterando, variando, mas ficar estabilizado, mais acelerado. E depois ele baixa quando ele aquece, tá certo? Uns demoram um pouco mais do que outros. Isso não é uma tabela para todos os carros, tem que ser tantos segundos. Isso não existe, tá, pessoal? Dependendo do sistema do carro, do motor do carro, do ano do carro, do sistema de injeção do carro, do módulo calculador do carro. Então uns vai passar mais tempo, outros vai passar menos tempo. O fato é que isso acontece em todos eles. Uns você percebe muito ele acelerado, outros você percebe levemente acelerado, um pouco mais acelerado, tá? Mas o fato é que isso acontece em todos eles, tá? Todos os carros aí, ciclo Otto, todos os carros aí com motores motor a combustão, que queima combustível, tá? Seja ele 4 cilindros, seja ele 3 cilindros, seja 1.0, 1.6, 1.8, 2.0, seja 8 válvulas, seja 16 válvulas, não importa. Acontece em todos, tá? Isso aí é um fato, é uma questão, tá? Que você precisa saber disso. A outra questão aí é o seguinte: se o motor atingiu a temperatura ideal de funcionamento, depois que ele está quente, né? Vamos dizer assim, o ventilador disparou e ele na marcha lenta ele fica alterando ou acelerado demais, né? Mesmo que seja constante, acelerado lá, fica acelerado. Tem momentos que você coloca a marcha e deixa, não precisa nem acelerar, ele vai sozinho. Tá certo? Então, se isso estiver acontecendo com o motor quente, ou ele é acelerado demais, ou ele ficar subindo e descendo, né? Ficar subindo e descendo a aceleração, depois de quente, depois de aquecido, aí sim você deve se preocupar porque o carro tem problema. Tá certo, pessoal? O carro vai ter algum tipo de defeito, algum tipo de problema que está fazendo com que a marcha lenta fique alterada ou alterando. Beleza? Então, o que é que pode fazer aí no seu carro, né, no seu Fiat ou no seu carro de qualquer outra marca, de qualquer motor, fazer esse tipo de problema? Primeira coisa que pode estar acontecendo, tá? Principalmente nos sistemas drive-by-wire, ou seja, no sistema que tem corpo de borboleta eletrônico, que não tem cabo de acelerador. Esse carro aqui ele é um 2005, tá? Um Palio 2005, ó, perceba, ele já não tem cabo de acelerador, ele é só gasolina, tá, pessoal? Ele não é flex, então ele não tem cabo de acelerador, ele tem o que? Um corpo de borboletas eletrônico, e ele vai ter um chicote elétrico aqui, que é onde esse corpo de borboletas vai receber os comandos que vem aqui do módulo calculador, tá? E ele vai executar, ele é um atuador, ele vai executar aí esse comando da OCE de acordo com o que for enviado para ele, tá? Se vai acelerar mais, acelerar menos, se está na marcha lenta, a borboleta vai abrir quantos graus, tal, isso vai vir tudo da central. Então o que acontece? Principalmente nesse sistema, ele pega muita sujeira, tá, pessoal? No assentamento da borboleta. Então a borboleta, ela volta quase que toda ali, fica estacionada ali num certo ponto para fazer a marcha lenta. Então, acontece, gente, já peguei casos desses, já perdi as contas, tá? O filtro de ar aqui, mal encaixado, fora,
uma banda caiu para dentro, uma parte caiu para dentro e outra ficou fora e ficou um buraco passando ar, passando poeira. Filtro de ar rasgado, furado, tá certo? Essa mangueira aqui, gente, ó, do filtro de ar, o mangote que pega do filtro de ar para o TBI do carro, para o corpo de borboletas do carro. O corpo de borboleta é conhecido como TBI, tá, pessoal? Se você ouvir falando TBI, é a mesma coisa que corpo de borboletas. Então, isso aqui rasgado, entrando poeira aqui dentro, ó, tá? Ou essa mangueira aqui, ó, ele tem uma anti-chama, ele tem uma peneirinha aqui dentro que não é para passar óleo, é para passar apenas um gásinho, apenas um sopro. Não passa fumaça, não passa nada, é para passar um sopro. Se estiver passando fumaça aqui, o motor está danificado, passando aí, queimando óleo em excesso, passando aí compressão pelos anéis de segmento, pelos pistões, pelas camisas aí do bloco, tá? Então vai estar com desgaste, então vai estar jogando fumaça por aqui. Não pode jogar fumaça, ele joga só um respiro. Isso aqui é o respiro do motor, é apenas é apenas um sopro que você sente na mão, tá certo? Então quando tá passando muito óleo para cá, então esse óleo desce para cá para o corpo de borboletas, para o TBI, contamina aqui o assentamento da borboleta e ela não consegue voltar totalmente, tá? Junta o óleo daqui com a poeira que tá passando daqui do filtro, forma aquele sarapatel, aquela gosma, aquela contaminação, aquela sujeira, e vai acumulando na entrada do corpo de borboletas ali no assentamento do TBI, da borboleta. No assentamento da borboleta. Então a borboleta não consegue voltar para sua posição de marcha lenta, tá? E aí o sistema fica querendo ajustar, aí acelera, desacelera, querendo ajustar a borboleta para ela ficar na marcha lenta e a borboleta não fica nem com a bexiga. Não fica na posição certa. Tá certo, pessoal? Então o que é que acontece? O carro fica com a marcha lenta irregular, acelerando, subindo e descendo, porque é um módulo querendo ajustar a marcha lenta e não consegue por conta da contaminação da sujeira. Por isso que se é recomendado, por isso que a gente recomenda quando a gente faz vídeos, limpar pelo menos a cada 30 mil, né? Ao menos a cada 30 mil você fazer uma limpeza de TBI, uma limpeza de corpo de borboletas, porque ainda que esteja o filtro tudo ok, a mangueira tudo ok, mas sempre do respiro do motor, nesses motores Fiat, tá? Nesses motores Fire principalmente, sempre acontece dele estar sujo com uma gordurazinha ali, uma gordura de resto de queima, que sai pelo respiro do motor e vai ali para o TBI. Então ele vai acumulando aquilo ali, tá, pessoal? E chega um tempo que o carro vai ficar fazendo isso, tá? A linha Volkswagen com os motores EA111, gente, faz isso demais. TBI sujo, tá? E aí a marcha lenta altera. A linha GM, pessoal, o Classic, o Celta, com esse sistema de borboleta eletrônico sem cabo de acelerador, gente, faz demais também. Motor Fiat, os motores Fire, com esse sistema Drive-by-Wire, faz demais. Os carros que tem cabo de acelerador também faz esse problema, tá, pessoal? Ele fica com esse tipo de problema, acelerado e tal. Só que é bem mais difícil fazer do que esses carros com TBI eletrônico. É bem mais difícil, mas faz também. Eu já peguei casos que fez, tá? Mas acontece com muita frequência, muita mesmo, nos carros com TBI eletrônico, com corpo de borboleta eletrônico, tá certo, pessoal? Então, essa é a sacada, a limpeza do TBI sempre, tá? A cada 30 mil, pelo menos, você procurar seu mecânico e pedir que ele faça para evitar essa irregularidade da marcha lenta, tá certo? Outra coisa aí, essa questão do TBI é campeão de fazer isso aí, tá, pessoal? É o campeão. Outra coisa aí que faz, pessoal, o carro ficar acelerando com a marcha lenta irregular, subindo e descendo depois que o motor tá quente, às vezes não é sujeira no TBI, tá? Mas o sensor de posição de borboleta que fica aqui dentro, tá? Ele tem um sensor de posição de borboleta que vai justamente medir o ângulo que a borboleta tá? E mandar essa informação para a central calcular aí o tempo de injeção, fazer o controle aí da marcha lenta. Então, se esse sensor de posição de borboletas que fica aqui dentro estiver fazendo a leitura errada, incorreta, estiver alterando, tá? Ele também pode ficar acelerando, tá certo? Fica acelerando sozinho na marcha lenta, tá ok? Outra coisa que faz é o próprio motorzinho, o atuador de marcha lenta. Tem uns carros, tá, pessoal? Nos carros que não tem TBI eletrônico, ele tem um motorzinho chamado motor de passo, ou realmente atuador de marcha lenta. O motor AP, né, do Gol, Voyage, Saveiro antigo, né? Voyage não, é mais Gol,
Paraty, Saveiro, né? Voyage nem saiu com o sistema de injeção, aquele Voyage antigo com motor apenas saiu com o sistema de injeção eletrônica, pelo menos até onde eu sei. Eu nunca peguei um, nunca vi na minha vida. Alguém fala que saiu, né? Mas o Gol, Paraty, Saveiro, com injeção eletrônica e motor AP, ele sai com aquele motor de passo, né? O atuador de marcha lenta. O Corsa também antigo, né? Ele saiu com motor de passo, né? O Corsa Sedan, aquele Corsinha hatch, Corsa Wind, tá certo? Então, assim, os motores da Ford, o motor Zetec Rocan, ele tem atuador de marcha lenta, aquele motor Endura mais antigo também tem. Ou seja, o atuador de marcha lenta, ele tem um bico obturador que abre e fecha ali, é o que vai controlar durante a marcha lenta a aceleração, a entrada de ar, que vai entrar aqui no TBI do carro para ir para a câmara de combustão para ser queimada junto com o combustível, né? Então, para controlar a mistura. Então, todo o ar que vai entrar no sistema de admissão vai entrar ali pelo atuador de marcha lenta. Então, ele ou abre, entra mais ar, ou fecha, passa menos ar, fica ali regulando, ele fica nisso. A função dele é regular essa entrada de ar. Então, quando ele quebra, às vezes ele quebra o bico obturador, às vezes ele empena, ele fica deformado, o bico obturador. Às vezes, na própria peça onde ele fecha, né, ali a entrada de ar, o assentamento fica muito carbonizado, muito sujo, ou deformado, e aí fica dando entrada de ar por ali, e aí ele fica acelerando sozinho, tá certo? Por uma falsa entrada de ar que está entrando pelo atuador de marcha lenta, tá certo, pessoal? Tanto naqueles carros que não tem cabo de acelerador, como nesse aqui também ele tem atuador de marcha lenta, ele tem um motorzinho que vai regular ali a borboleta. Nesses casos aqui ele quebra a engrenagem, tá? Ele quebra a engrenagem que tem ali no motorzinho, que vai fazer o ajuste ali da borboleta de ar, fazer abrir e fechar. Então, quando ele quebra essa engrenagem, ele também pode dar problema aí na marcha lenta, quebra um dente, alguma coisa desse tipo, e ele fica ali ajustando errado. Ele não consegue ajustar a marcha lenta. Tá certo, pessoal? Outra coisa que pode fazer a marcha lenta ficar alterada, sensor de temperatura. Nesse carro aqui, pessoal, esse verdinho que fica aqui, ó. Tá? Olha aqui, ó, o plugzinho dele, esse verdinho ali, ó. Ele aqui a bobina, ó, aí ele fica aqui do lado da bobina. Ali é o sensor de temperatura. Então, esse sensor de temperatura, ele é responsável por informar o módulo calculador de injeção em que temperatura o motor está, para que o módulo faça, pessoal, o ajuste da marcha lenta. Se o motor tiver quente aqui, tiver aqui com, sei lá, seus 90 graus, e o sensor de temperatura está informando que o carro ali está com 10 graus ou 20 graus, 26 graus, um exemplo, a central vai ficar acelerando o carro para o carro aquecer. E o carro não aquece, porque o sensor de temperatura está marcando errado, tá certo? Quando a central, o módulo vir entender que o motor está quente, assim, tá chegando na temperatura ideal do funcionamento, às vezes já está jogando água por aqui, de tão quente que estava. Já está os mangotos quase estourando. Por quê? Informação errada do sensor, tá certo? Outra coisa que pode acontecer também é o sensor ficar marcando negativo. Eu já peguei vários casos do sensor ficar marcando 20 graus negativo, 10 graus negativos, 15 graus negativos, ou seja, como se o motor tivesse uma pedra de gelo, tivesse congelado. E aí a central fica doida, acelerando o carro, fica maluca de verdade. O ventilador aqui dispara, às vezes, tá? Quando ele abre o circuito ali do sensor, o sensor se parte algum fio, né? No conector, no próprio sensor, aí aqui o ventilador dispara de vez. Ele fica alterando a marcha lenta, fica uma loucura, fica um desmantelo tão grande no meio do mundo que o mecânico fica doido. Se não tiver scanner para ver, fazer leitura, monitorar, tá? Fica difícil para resolver o problema, tá certo? Então, gente, o sensor de temperatura faz isso aí, tá bom? A outra coisa que faz esse problema, o próprio módulo calculador de injeção eletrônica também pode dar esse tipo de problema de fazer o carro acelerar sozinho, tá certo? Se ele tiver aí não processando direito a informação, com algum componente estragado dentro dele, ele pode fazer isso aí, tá certo, pessoal? Todos esses problemas que eu falei até agora, como é que você consegue identificar? Com scanner e com experiência, tá certo, pessoal? Treinamento, experiência, conhecimento e scanner, tá? Muitos problemas aqui você consegue identificar com scanner, como no caso do sensor de temperatura, com scanner, tá? Se tiver problema aqui no sensor de posição de borboleta, você só consegue ver via scanner, tá certo? E a outra coisa é realmente a qualificação do operador, do profissional, do mecânico, tá certo? Quem resolve esse tipo de problema, gente, é o profissional de injeção eletrônica, tá certo? Lembrando aí para quem pensa em comprar um scanner, né, para sua oficina e tal.
o scanner ele é 50%. Qualquer scanner, você pode comprar o scanner mais top que existir, tá? Que ele é 50%. Os outros 50% é o profissional, é o treinamento, é a qualificação, é a experiência, é a atenção, é a paciência do profissional que está ali operando, que está ali na disposição, na dispensação para resolver o problema, tá certo? Então é o profissional. 50% é um, 50% é outro, tá certo? Fechado essa parte aqui eletrônica, outra coisa que faz o carro, já para encerrar, tá pessoal? O vídeo tá ficando um pouquinho longo, mas é conhecimento aqui que nem todo curso de mecânica você aprende o que eu tô falando aqui para você. Para fechar, a outra coisa que faz aí o carro acelerar na marcha lenta, ficar com a marcha lenta subindo e descendo, tá? E que realmente com o scanner não vai nem fazer diferença para você encontrar esse problema. Tem ou não tem scanner, não vai fazer diferença alguma, é mais a experiência mesmo do profissional, tá? É falsa entrada de ar. Gente, o campeão, tá? O campeão de fazer o carro acelerar. O campeão de fazer o carro acelerar foi o que eu peguei mais casos, tá? O primeiro deles é esse que eu vou falar. Segundo é o TBI sujo, segundo. Mas o primeiro, em primeiro lugar, no ranking, tá? Falsa entrada de ar. Tá certo? É o que mais faz o carro acelerar. Por onde? Quais são os pontos que dá falsa entrada de ar? Eu vou mostrar nesse carro aqui com motor Fire, tá? E você vai conseguir ver em todos os carros com motor Fire, mas em outras marcas também você vai conseguir checar esses componentes. Às vezes o componente não está na mesma localização que está, mas vai estar em outra, mas vai ter em todos os outros carros, tá certo? Então, primeira coisa aí que pode dar falsa entrada de ar e o carro ficar acelerando. Gente, primeiro, vamos entender o que é falsa entrada de ar. Falsa entrada de ar é toda e qualquer entrada de ar que dá no sistema de admissão que não passe aqui pela entrada aqui do TBI, do corpo de borboletas, tá? Ele tem que entrar aqui na boca, entrar aqui por cima. Todo o ar tem que vir pelo filtro de ar, por esse mangote, e entrar aqui no TBI. Toda a entrada de ar, todo o ar que entra no motor, tá certo? Então essa aqui é a verdadeira entrada de ar. A verdadeira, ela entra pelo mangote do filtro de ar e vai para o TBI, que vai para o sistema de admissão. E a falsa entrada de ar é tudo que não vem por aqui, tá? Só existe falsa porque existe a verdadeira. Então a verdadeira por aqui e a falsa por qualquer outro lugar que não seja isso aqui. Beleza? Então por onde é que dá falsa entrada de ar? Gente, ó. Deixa eu mostrar aqui. Vocês estão vendo aqui o servo-freio, tá? Esse aqui é o servo-freio, conhecido como hidrovácuo. Ele tem aqui, ó, essa conexão aqui, que tem uma borracha de vedação. Essa conexão aqui do servo-freio é a mangueira que vem aqui da admissão. Onde ela vem? Ó? Ela vem por aqui, ó. Ela entra aqui, ó. Tá? No coletor da admissão. Para que serve isso aqui? Para o vácuo do motor. O motor ele é um aspirador, tá, pessoal? Então, quando o motor tá funcionando, ele tá aspirando. Quando ele aspira por aqui, nessa mangueira aqui do hidrovácuo, ele faz com que o freio do seu carro fique com o pedal molinho, o pedal bom para você frear. Tá? Se esse vácuo aqui, se você tirar essa mangueira aqui, o pedal de freio do seu carro fica duro. Mesmo você andando com o carro, mas ele vai ficar muito duro. Você vai ter até a impressão que o carro tá sem freio, mas não é porque ele tá sem funcionar o hidrovácuo, tá certo? Então, essa borrachinha aqui, pessoal, ela se rasga. Ela fica, às vezes não rasga, mas ela fica ressecada e não veda direito. Então, ele dá falsa entrada de ar por ali. E aí o carro fica acelerando a marcha lenta, tá certo? Quando não é por aqui, é o próprio diafragma dentro do servo-freio que se rasga, se fura e ele fica sugando o ar, certo? Quando você pisa até no freio, você percebe que ele muda um sonzinho, é como se fosse um barulho de um pneu vazando, aquele pneuzinho, aquele barulho fazendo tss, sabe aquele barulho de pneu vazando, pneu furado? Você escuta lá no pedal de freio, lá dentro do carro, principalmente se você fechar o vidro à noite, num lugar silencioso. Se você fechar os vidros do carro, você escuta aquele barulhinho bem longe de ar escapando, aquele tss. Quando você pisa no freio, você vê que esse barulho ele muda, ele fica tss, 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 parando e continuando, tá? É o que? É o diafragma do servo-freio furado e dando falsa entrada de ar. E aí você percebe que a marcha lenta do carro fica acelerada, ou acelerando e subindo e descendo, enfim. Tem casos até que quando você pisa na embreagem o carro morre, o carro estanca, apaga, tá certo? Morre o motor. Então por esses dois pontos aí dá falsa entrada de ar. Essa mangueira às vezes racha também, se fura, se racha, se quebra e aí fica dando falsa entrada de ar, tá certo? Outra coisa que dá falsa entrada de ar, os bicos injetores, tá? Todos esses plugzinhos aqui amarelo, que são 4, 1, 2, 3, 4, são os 4 bicos injetores. O bico injetor ele tem na ponta dele para ele ficar
para ele fixar aqui no coletor de admissão, ele tem umas borrachinhas de vedação, justamente para não dar falsa entrada de ar. Então, quando essa borracha de vedação se resseca, se rasga, se quebra, isso é muito comum acontecer, acontece demais, tá? Falsa entrada de ar pelo pé do bico injetor. Então, se essa borrachinha se rasgar, vai ficar entrando ar por aí. Vai dar falsa entrada de ar pelo pé do bico injetor e o carro vai ficar acelerando a marcha lenta, tá certo? Outra falsa entrada de ar pelo anel de vedação aqui do pé do corpo de borboletas do TBI, tá certo? Então ele tem um anel de vedação ali, tem uns corpos de borboletas que é junta, mas a grande maioria deles, quando é no sistema assim drive-by-wire, tá? Ele é um anel de vedação, de borracha, tá? Então esse anel de vedação, se ele tiver cortado, rasgado, ressecado, sem vedar, vai dar falsa entrada de ar aqui pelo pé, pelo pezinho aí do TBI, tá certo? Esse carro aqui, ó, ele tem essa outra mangueirinha aqui, ó, que vem daqui do mangote do filtro de ar e entra aqui no pé do TBI. Se isso aqui se quebrar, ele dá falsa entrada de ar por aí também. No motor Fire, que é com cabo de acelerador, que o TBI dele fica aqui, que ele tem aquela carenagem aqui em cima, aqui na parte de cima, né? Ele tem essa entradinha de ar aqui, ele tem na parte de cima aqui do coletor, tá certo? Às vezes se quebra ele também, dá falsa entrada de ar. Beleza, pessoal? Quando é aquele outro motor Fire também, que o corpo borboleta de lado, onde você parafusa na parte do coletor ali, aquela garenagem de cima, às vezes o pessoal bota um parafuso errado, um parafuso muito grande, e aí quebra o coletor, fura o coletor, e ele fica dando falsa entrada de ar pelo pé do parafuso, que parafusa aqui que parafusa essa garenagem. Tá certo, pessoal? Outro ponto aqui que dá falsa entrada de ar também, pessoal, a junta do coletor de admissão, ele tem 4 anéis de vedação de borracha também, e os anéis de vedação de borracha, quando deixa de vedar, ele dá falsa entrada de ar também, tá? Sensor aqui, ó, sensor MAP, ele tem uma borrachinha também de vedação, um anelzinho. Se esse anel se rasgar também, se ressecar, ele dá falsa entrada de ar por aqui, pelo pé do MAP. A válvula, essa válvula aqui do canister, tá? A válvula do canister é a válvula que faz a circulação dos gases lá que vem do tanque. Essa válvula aqui, pessoal, ela também tem aqui dentro um anel de vedação parecendo com o anel de vedação do bico injetor. Se esse anel de vedação também se rasgar, ressecar, se partir, dá falsa entrada de ar por aí também. E o carro fica acelerando. Beleza, pessoal? Então, gente, tudo que eu falei até agora são os pontos que dá falsa entrada de ar aí no sistema do seu carro. Tá certo? TBI trincado, às vezes na emenda de fábrica do TBI ele trinca. Do TBI não, do coletor da admissão ele se trinca, ele se racha. Sabe o carro quando tá dando aqueles estouros? Às vezes o carro tá com problema de bico injetor. Às vezes o carro tá com a pressão da bomba de combustível fraco. E quando você pisa no acelerador ele faz pou, pou, dá aqueles estouros, aquele pipoco que dá. Às vezes aquele pipoco ele abre a emenda, tá? Eu não sei se dá pra mostrar. Aqui não dá pra mostrar pra vocês, mas dá. Tá vendo essa emenda aqui, ó? As emendas aqui, ó. Tá vendo a emenda aí, ó? Então, o coletor da admissão, ele tem emendas, ele é feito por emendas, tá? Então, essas emendas aí, às vezes, ela trinca, aí na emenda mesmo, ela racha, ela abre, com aqueles pipocos que o motor dá, tá certo? Às vezes, uma mistura pobre, aí o motor dá aquele pipoco, aquele tiro, e aí quebra o coletor, tá certo, gente? Então, para encerrar, como é que você consegue identificar uma falsa entrada de ar, tá? Isso é uma outra sacada, tá? Você pega uma seringa, você vai na farmácia, se você não tiver em casa, uma seringa de aplicar a injeção. Uma seringa qualquer, baratinho, qualquer farmácia aí vai ter. 3, 4 reais, 5 reais, você compra uma seringa, a maior que você encontrar. Você compra, você enche a seringa de água e você funciona o motor do carro. E você vai aplicando, tá? Você vai aplicando água, injetando água com a seringa em todos esses pontos que eu mostrei para vocês aqui, que dá possíveis falsa entrada de ar. Todos os pontos que eu mostrei, que eu falei aqui. Você vai aplicar água. Se você aplicar água e o motor der uma balançada, o motor vai se tremer todinho. No local que tem a falsa entrada de ar, quando você aplicar água, o motor vai se balançar todinho, vai querer morrer. Por quê? Porque ele aspirou a água. Tá aí, aqui não vai queimar água, vai queimar ar e combustível, a mistura ar-combustível, a mistura UAF, né? A relação ar-combustível. Então vai queimar dentro do motor na câmara de combustão ar e combustível. A água não queima. Então se você jogar água e o motor aspirar,
ele vai dar uma balançada. Então você vai entender, quando ele der essa balançada, que aquele ponto que você aplicou a água é o ponto da falsa entrada de ar, tá certo? Então isso é uma sacada que você não vê quase ninguém falando por aí, tá bom? Então, seringa de água, aplicando nos pontos, você descobre a falsa entrada de ar. E a outra forma de descobrir uma falsa entrada de ar é realmente com o ouvido, tá certo? Você tem que estar em um ambiente muito tranquilo, como esse que eu tô aqui, por exemplo, agora. Tá? Vocês só escutam praticamente minha voz. Então, num ambiente tranquilo, sem barulho de motor de carro, barulho de moto, sem escapamento, tá? Sem barulho de som, sem gente tá falando perto, sem outros motores estar funcionando. E aí você abre o capô do carro, funciona o motor do carro e simplesmente ouve, fica escutando. Todas as vezes que tem uma falsa entrada de ar, gente, tá? Se ela for grande, assim, ou média ou grande, uma falsa entrada de ar que chega a influenciar na marcha lenta. Para chegar a influenciar na marcha lenta tem que ser uma falsa entrada de ar média ou grande. Ela pequenininha demais, ela não vai influenciar na marcha lenta não. Mas quando ela é uma média ou uma grande entrada de ar, falsa entrada de ar, ela vai influenciar nessa marcha lenta. Então, quando ela é média ou grande, você vai conseguir ouvir. Parece um pneu vazando, né? Um pneu furado vazando. Parece aí, né, quem jogava futebol, né, quando na infância, quando a bola batia no arame, né, no arame farpado que furava, não ficava aquele barulho, aquele vazando, né? O pneu quando tá vazando também não fica fazendo tss. Pois bem, gente, é esse som que vocês vão conseguir ouvir e identificar todas as vezes que o carro está com falsa entrada de ar. Mas é como estou dizendo, tem que estar com o ouvido legal e tem que estar num ambiente silencioso, motor funcionando para você conseguir ouvir, tá certo? E a falsa entrada de ar deve ser média ou grande, aí você consegue ouvir o tss vazando, tá certo? Fora isso, é como eu já falei, seringa de água, tá? É infalível, a seringa de água é infalível, tá bom, pessoal? Vocês estão ouvindo um cara que usou a seringa de água, já usa a seringa de água há vários anos aí, e não sei dizer a quantas falsas entradas de água eu já encontrei apenas com seringa de água, tá certo, pessoal? Não tem técnica melhor, beleza? Gente, era essa dica que eu tenho para dar para vocês, tá? Eu espero que eu tenha conseguido ajudar de alguma forma. Me perdoem o vídeo longo, mas realmente não dá, gente, para... Eu tento, mas não dá para fazer um vídeo menor, mais resumido, e eu consegui falar tudo que eu falei para vocês, os mínimos detalhes, tá? Então não dá, tem que ser vídeo longo mesmo, não tem jeito. Então me perdoe por isso, tá? Mas aí dei o melhor de mim e espero sim que eu tenha conseguido ajudar de alguma forma. Se eu conseguir, deixa seu like, pra gente é importante demais, tá, pessoal? A gente ajuda com a dica e vocês nos ajudam com o like. Quando você dá o like, o YouTube entende que é um conteúdo de qualidade, que é um bom conteúdo, e ele vai disponibilizar esse vídeo para outras pessoas também serem ajudadas, assistirem e também aprender o que vocês estão aprendendo, tá certo? Então por isso que é importante. E também me incentiva a continuar o trabalho, dá aquela força pra gente continuar, tá certo? Aquele incentivo, né? Então, deixa seu like aí, tá bom? Se você é novo no canal, se inscreve no canal, também é importante demais. Quando você se inscreve no canal e você ativa aquele sininho das notificações, o YouTube ele te avisa. Todas as vezes que eu postar um vídeo novo, e eu tô postando vídeo quase todos os dias, quando eu boto um vídeo novo, o YouTube vai te avisar, olha, a MS Dicas Automotivas colocou um vídeo novo aí. E você vai receber em primeira mão, você vai ter acesso ao conteúdo, tá bom? E é só conteúdo assim, desse nível, de qualidade, um conteúdo que muitas vezes nem todo curso de mecânica você aprende, tá bom? Então é importante que você ative aí o sininho das notificações, tá bom? Se você estiver assistindo esse vídeo de outra plataforma aí que não seja YouTube, também aí deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha nossos vídeos, tá certo? Para encerrar, no link aí desse vídeo, né, no link desse vídeo aqui tem um link do curso aí. Na descrição desse vídeo, me enrolei todo, tá, pessoal? Perdão aí. Na descrição desse vídeo tem um link de um curso de mecânica de automóveis para iniciantes, tá certo? Então eu separei esse link aí para vocês clicam nele aí para conhecer sem compromisso e ver se é para vocês, tá bom? Então, mais uma vez, meu muito obrigado, fiquem com Deus, Deus abençoe cada um de vocês, seus familiares, fiquem bem, tá? Até o próximo vídeo do canal MS Dicas Automotivas.